sorrir traz vida para mim, é onde encontro minha força. O teu amor me leva a ajoelhar, tua bondade brilha como o sol. Asas me fazem dançar, à sombra de tuas mãos descanso. A resposta, alento pro meu coração, e no fogo permanecerá. Um dia em teus átrios, morando em tua presença, e mil em outro lugar. Eu prefiro estar contigo eternamente, aos pés do meu amado, que em outro lugar. Teu sorriso traz vida para mim, é onde encontro minha força. Teu amor me leva a ajoelhar, tua bondade brilha como o sol. Asas me fazem dançar, à sombra de tuas mãos descanso. Resposta, alento pro meu coração, e no fogo permanecerá. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Eu prefiro estar dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar.
vestes enchem o templo, diamante de fogo em teus olhos, envolves-me intensamente, e como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Brilhante Rei do universo, tuas vestes enchem o templo, diamante de fogo em teus olhos, envolves-me intensamente, e como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, o meu coração te quer. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, o meu coração te quer, o meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus, meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus. E como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. E como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Glorioso, poderoso, invencível.
brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuta as águas descendo, grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Sinto o vento a soprar em minha direção, tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Glória vem, glória, glória, glória vem. Mostra-me os teus caminhos e faz-me ver os teus olhos. Entre os querubins te ouvir, te conhecer no mais profundo. Sim, Senhor. Mostra-me os teus caminhos e faz-me ver os teus olhos. Entre os querubins te ouvir, te conhecer no mais profundo. Glória, glória, glória vem. Glória, glória,
coração quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar ouvidos, eu quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar esperar outra vez. Eu quero perder o sono, mundo de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
Desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vou ficar só um minutinho em silêncio, só para receber do amor do nosso Pai. Cada gota do teu sangue derramado abriu caminho até ti. A alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Nesse mar de graça, nesse mar de graça, nesse mar de graça.
teu sangue derramado abriu caminho até ti. A alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Esse mar de graça, nesse mar de graça, nesse mar de graça, eu me encontro, eu me encontro, vez após vez após vez. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Nesse mar de graça, nesse mar de graça, nesse mar de graça, eu me encontro. Se estou fraco ou forte, tua mão se move. Posso não ver, mas és meu norte. Nem mesmo a morte pode me afastar de ti. Se estou fraco ou forte, tua mão se move. Posso não ver, mas és meu norte. Nem mesmo a morte pode me afastar de ti. Dentro das tuas asas eu me encontro. Minhas mãos entrelaçam com as tuas mãos.
das tuas asas eu me encontro. Minhas mãos entrelaçam com as tuas mãos. Redentor, maravilhado estou. Fui desejado pelo teu grande amor. Redentor, extasiado estou. Eu te desejo com todo o meu amor. Redentor, maravilhado estou. Fui desejado pelo teu grande amor. Redentor, extasiado estou. Eu te desejo com todo o meu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Redentor, maravilhado estou. Fui desejado pelo teu grande amor. Redentor, extasiado estou. Eu te desejo com todo o meu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Mais doce que a vida, mais alto que os céus, mais forte que a morte é o teu amor. Maravilhado estou. Fui desejado pelo teu grande amor. Redentor, extasiado estou. Eu te desejo com todo
Maravilhado estou, fui desejado pelo seu grande amor redentor. Extasiado estou, eu te desejo com todo o meu amor. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Acalmou os mares, me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar.
Boa noite, boa noite, boa noite. Quero dizer da minha alegria de estar aqui. Já era fã do Theo por conta daquilo que falou para mim várias vezes o Davi Lago. Também já assisti Theo, eu costumo caminhar uma esteira assistindo palestra, filme, vídeo, documentário, então já estive assistindo o Theo várias vezes, já me abençoou muito. E sempre que eu começo a falar e é lido o meu currículo, eu sei que fica uma má impressão de tipo, esse cara não é normal, é um nerd, é um louco que só estuda. E para passar essa má impressão, eu gostaria de informar os senhores que eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado no concurso para oficial de justiça, fui reprovado no concurso para promotor de justiça, fui reprovado 2 vezes no concurso para defensor público e fui reprovado também no concurso para juiz de direito. Passei, depois disso resolvi que não ia desistir, estudei 1 ano e meio, 14 horas por dia, aí sim fiz novamente concurso para juiz de direito, e então finalmente fui reprovado outra vez. Nessa hora eu não aguentei mais a pressão, eu desisti, eu falei que não dava mais para viver o concurso público, pela dificuldade, pela pressão. Tomei a decisão de cuidar das fazendas da minha mãe, ou da metalúrgica de meu pai, e é um plano que teria dado certo se minha mãe tivesse alguma fazenda, ou se papai fosse dono de uma metalúrgica, mas não eram, nunca consegui perdoar meus pais por isso. Então, continuei, experimentei outras reprovações, também tive a oportunidade de várias vezes ser rejeitado pelas garotas pelas quais eu me apaixonei, então a rejeição é uma experiência que eu domino bastante. E eu sempre gosto de falar que vitória e derrota não são pessoas, vitória e derrota são resultados. Às vezes que eu estava despreparado, cheguei lá, experimentei a derrota, eu fui um perdedor, mas naquele exato momento, porque depois, quando eu me esforcei mais, quando eu aprendi com erro, quando eu perseverei, quando eu me aperfeiçoei, quando também, isso também funciona, contei com a ajuda de Deus para me ajudar a superar as minhas dificuldades, então eu fui vitorioso, eu fui vencedor, mas não porque eu seja um vencedor, mas eu estava vencedor. Vitória e derrota não são pessoas, são resultados. E quando eu estava me preparando para passar no concurso, eu sei que enquanto eu estava sendo reprovado, eu procurei muita gente que já tinha passado em primeiro, com a expectativa de que eles me ensinariam o caminho das pedras, os segredos, as dicas. E eu pedi ajuda, e quando eu procurei os primeiros colocados dos concursos que eu tinha sido reprovado e pedi socorro, eu fui recebido com muito amor, com muita solidariedade. O primeiro disse, isso é um problema seu, o outro disse, dá seu jeito, o outro falou, se empertigou e falou, faz o que eu fiz, vai estudar. Então, como mamãe não tinha fazendas, como papai não tinha uma metalúrgica, eu fui estudar, continuei, aprendi com erro, contei com a ajuda de Deus, e passei, e aí colecionei todas essas provas, e aí é impressionante como passar no concurso, como ter sucesso, é um portal, você começa a se tratar diferente, você ganha mais, você tem mais autoestima, as pessoas te ouvem mais, até mesmo o número de garotas que me achavam bonito aumentou. E eu trago essa palavra para você que está aqui e se sente feio, ou talvez não seja um problema de opinião, seja dura realidade. Eu vim trazer uma palavra boa, há esperança. Existem vários concursos abertos, apesar de toda a crise, tem um monte de concursos abertos. Faça o concurso, você vai ficar muito mais bonito. Estou vendo, aqui é uma igreja com muita gente de origem japonesa, e é um povo que é admirável. Eu quero deixar aqui o elogio e a anotação de que cada vez que eu passava por um japonês no corredor para fazer a prova, eu abatia uma vaga das vagas disponíveis. Então, 38 vagas, um japonês, 37, outra japonesa ali, 36, eu ia ver quanto que sobrava para o resto da humanidade. Que vocês continuem dando esse exemplo de dedicação, de estudo e de disciplina. Mas eu sei que quando eu passei, eu comecei a ser procurado por muita gente, pedindo ajuda e fazendo aquilo que eu tinha feito antes, falando como é que faz para passar, e não porque eu seja boa pessoa, eu sou um homem pecador, eu sou um homem cheio de defeito, eu posso fazer uma lista aqui, mas o tempo é curto. O fato é que, porque eu fui impactado por Jesus Cristo, porque eu ouvi de Jesus que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Pecado não é só fazer coisa feia, pecado é não fazer coisa bonita quando você pode fazer algo bonito.
eu ouvi de Jesus que você tem que amar o próximo como a si mesmo, tratar o próximo como gostaria de ser tratado, e por essas razões, e por ouvir não o conselho do mundo, que é o dar seu jeito, se vira cada um por si, mas a palavra de Deus, que é um a outro ajudou. Então, Salmo 1 diz isso: não seguir o conselho do mundo, o paradigma do mundo, mas um outro paradigma mais elevado, que é o da palavra de Deus, que é da Bíblia, que é desse livro aqui, o livro mais vendido, lido, perseguido, traduzido e citado do mundo. Eu comecei a ajudar as pessoas, e aí começou a dar uma fila muito grande lá na quarta vara, que é onde eu sou juiz, porque o pessoal, ninguém fazia isso. Eu ensinava como estudar, como memorizar, como se organizar, como lidar com o controle emocional, como memorizar. Tudo isso eu tinha aprendido para poder passar no concurso, e era tanta gente que eu não conseguia mais trabalhar como juiz, e eu tinha que produzir, juiz novo, né? Estágio probatório, aquela tensão. E eu tive uma ideia: eu vou escrever um livro, tudo que eu sei sobre como passar em concurso eu coloco no livro, e aí quem quiser passar em concurso, lê o livro. Fiz o livro, ficou legal, ficou com 700 páginas, eu fiquei super feliz. Procurei 5 editoras e fui rejeitado pelas 5 editoras. Os especialistas em livro disseram que o meu livro não prestava. Só que eu já tinha treino em ser rejeitado. Eu sou bom nisso. Eu tenho experiência sendo rejeitado. Isso dá uma certa resistência para a gente. E o que eu fiz? Eu testei o livro. A Bíblia fala, é uma lei do sucesso, é um princípio, que é a lei do feedback. Jesus fazia isso, que dizem ser o Filho do Homem. Então, o que eu fiz? Eu fiz xerox, fiz 20 cópias do livro, e todo mundo que leu o livro, que era gente do meio do concurso, professores, alunos, aprovados, reprovados, todo mundo adorou o livro. Eu falei, o livro é bom. E a Bíblia também fala, mais uma vez eu estou citando um princípio bíblico, que é o valente que conquista as riquezas. Então, eu já tinha aprendido com a Bíblia que o não é um sim à espera de ser conquistado. Uau! O que eu vou fazer? Já que nenhuma editora quer publicar o meu livro, tudo bem, eu vou criar a minha oportunidade. Eu vou criar a minha editora, apresento meu livro para mim, aí eu publico meu livro. E foi a solução que eu dei. Criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida. Mas como eu era o único funcionário da editora, era o único livro que a editora tinha para publicar, eu acabei publicando o livro. E esse livro é o livro que foi rejeitado pelos especialistas. Então, toma cuidado se algum especialista disser que você não presta, algum professor, algum líder religioso, alguém que tem autoridade sobre você, algum especialista. Não acredite, porque às vezes o especialista está errado. O especialista pode dizer o que você pode melhorar, você pode aprender com o especialista, mas não confie, o especialista não tem a palavra final. Inclusive o especialista é médico. Se você tem um câncer, se você tem lúpus, se você não pode engravidar, eu quero dizer que a palavra final não é do especialista, a palavra final é de Deus, e Deus tem o poder de fazer milagre. A palavra final é de Deus. E esse livro me deu muitas alegrias, me fez ser conhecido como guru dos concursos, o primeiro guru evangélico da história do planeta Terra. Falei em todo o estado do país, falei no exterior. Começou a minha carreira, acabou me dando uma editora. Eu moro num apartamento que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei com esse livro, um apartamento de frente para o mar, lá em Niterói, uma cobertura com o dinheiro do livro que não ia vender, mas foi o livro feito em cima de um princípio bíblico, que é trate o outro como gostaria de ser tratado. E vários outros princípios bíblicos. E alguns falam, você mora nesse livro? Não é nesse livro que eu moro em cima desse livro aqui, porque foi esse livro que me fez escrever esse livro. A única tristeza que esse livro me deu até hoje é porque tem muita gente que diz que quer passar em concurso e reclama que o livro é grosso. Não é o livro que é grosso, você que não quer o suficiente. Porque para você conseguir algo, você tem que querer o suficiente. Mas eu sou cristão, eu tenho que amar o próximo. Tudo bem, eu fiz um resumo para você. Vai no resumo. O resumo tem bastante coisa. Mas ainda foi demais para você ter uma palestra gratuita em williamdouglas.com.br/cortesias. Assiste a palestra. Vamos devagar, vamos no seu tempo. A direção certa é mais importante que a velocidade. O fato é que eu passei no concurso e aí passei a ser juiz federal. E como juiz federal tem que produzir. E hoje eu tenho a alegria de ser o líder de uma equipe, não eu, mas a equipe é a primeira colocada em produtividade.
Nós temos uma produção 40% acima da média, comparado com outras várias que têm o mesmo número de funcionários, o mesmo tipo de processo, o mesmo número de computadores. A gente produz 40% acima da média. E produzir 40% acima da média dá para a gente um orgulho. A gente tem orgulho de ser servidor público. A gente tem orgulho de ser da Justiça Federal. A gente tem orgulho de cuidar do nosso metro quadrado. Sabe quanto tempo leva para varrer todas as calçadas de Nova York? 15 minutos. Basta que cada um varra a sua calçada. Então eu não posso dar conta do que o Supremo faz, nem do que o STJ faz, nem do que a vara do lado faz. Mas no meu quintal não se vende sentença. Se trata as pessoas com educação, não se cria dificuldade para vender facilidade. As pessoas são bem recebidas. A gente faz o máximo pelas pessoas. Esse ano a gente mandou emitir 14 milhões de reais em precatórios. Ou seja, 14 milhões de reais que as pessoas foram roubadas, foram tiradas pela União Federal ou por alguma autarquia. Nós estamos mandando devolver 14 milhões. E todo ano a gente faz muito, e a gente trabalha, e a gente corre, porque eu vou cuidar do meu metro quadrado. É a minha responsabilidade, é o meu turno. E como juiz federal, o fato de ter essa produtividade também dá uma liberdade muito grande. Eu posso viajar muito, eu tenho muito mais liberdade porque ninguém pega no meu pé, porque eu produzo mais do que os outros junto com o meu time. E se a gente vai falar de justiça e a gente está falando um pouco de Bíblia, princípios bíblicos, eu quero ler 2 textos bíblicos para você. O primeiro diz... Provérbios 31, versos 8 e 9, fala: abre a sua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abre a sua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Eu já me inspirava nesse texto quando eu era advogado, depois me inspirei quando fui delegado, depois me inspirei quando fui defensor público, hoje eu me inspiro quando eu sou juiz federal. Mas também quero ler um outro texto, que é Isaías, capítulo 58. E nós estamos aqui na Monte Sião, numa campanha fantástica de jejum, 40 dias de jejum, coisa fantástica. Eu sou um jejuador, eu faço jejum regularmente, eu acredito naquela... Existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração, Jesus disse isso. Agora, a gente não pode esquecer que existem vários tipos de jejum, e o jejum mais importante, não que elimina o outro, mas que completa o outro, é o jejum que está descrito em Isaías capítulo 58, para que nós façamos todos os jejuns possíveis. E um deles diz lá, verso, só um minuto, 5, não, desculpe, 6, este é o jejum que eu escolhi, que você solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixe livres os oprimidos e que despedace todo jugo. O meu jejum é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e que vendo o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se gritares, se tirares de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e o faminto não é apenas o rico, o pobre, o necessitado, o imigrante, o faminto também é a pessoa rica, também é a pessoa bilionária, também é a pessoa da Bela Cinta, também é a pessoa da Oscar Freire, que está achando que dinheiro resolve, que está achando que resolve a sua vida, que está deprimido, que está com um filho com problema, que está com um casamento destruído, também são famintos. Não vamos discriminar os pobres, mas também não vamos discriminar o rico. Jesus veio para todo mundo. Então, quando fala aqui em abrir a sua... fartar a alma aflita, é qualquer alma. Então, se tu fizeres isso, a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor vai te guiar continuamente, vai fartar a sua alma até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos, eu estou aqui com a minha filha,
o que a gente mais gosta no mundo é o filho da gente. Eu tenho 3 filhos, então tudo que eu quero de bom eu quero para os meus filhos. E Deus diz que se eu fizer toda essa lista acima, veja só, Ele me chama para fartar o aflito, para acabar com o frio daquele que está nu, com a fome daquele que está com fome. Se eu fizer isso, os meus filhos vão edificar as antigas ruínas. Nós levantaremos os fundamentos de muitas gerações e seremos chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Este nosso país não está habitável, está ruim de morar aqui. O nosso país não está habitável. O nosso Congresso e o nosso Supremo e o nosso Executivo só discutem favores entre si, só discutem como vão se livrar dos roubos que fizeram, como vão livrar os seus parceiros de crime. Existem políticos honestos, existem magistrados honestos, sim, mas estão sendo omissos, ou estão sendo fracos, ou estão sendo tíbios. Porque nós não podemos conviver com um país onde o Congresso só cuida do seu próprio umbigo e vive como a nobreza francesa antes da queda da Bastilha. Mas não vamos esquecer que nós também temos um povo que fura fila sem nenhum problema, que usa atestado falso sem nenhum problema, que pede cota sem ser negro sem nenhum problema. Ou seja, a mesma alma aberta à corrupção está em toda a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela aceita a corrupção. E muitos falam, não, mas a pessoa que fura a fila é totalmente diferente. Não é. É a mesma alma, é o mesmo comportamento, é a mesma tolerância. Porque essa que fura a fila, se eu der para ela um cargo de senador ou um cargo de desembargador, ela vai se aproveitar dele. O fato é que nós estamos num país onde se quer fazer uma reforma da Previdência, quando, na verdade, a Previdência não tem problema de dinheiro, tem problema de fraude. É o grande problema. A gente quer fazer uma reforma trabalhista, mas esquecendo que boa parte dos problemas trabalhistas desse país é porque tem muito trabalhador que é malandro e que pega o colega e diz que fez uma hora extra que não fez, e o colega vai lá mentir por amizade. A gente tem patrões que estão satisfeitos com trabalho escravo. Nós temos na cidade de São Paulo, gente, aqui, o lugar mais desenvolvido desse país, existe trabalho escravo nessa cidade, dentro de São Paulo. Nós temos orientais que estão sendo vítimas de trabalho escravo, nigerianos, haitianos, pessoal da Guiné-Bissau, pessoal de Angola, brasileiro pobre, boliviano, trabalho escravo aqui dentro. Nós temos um governo que acabou de acabar com a farmácia popular. O pessoal reclama que o judiciário se mete demais. Eu realmente não gostaria de me meter no executivo, eu realmente não gostaria. Porque toda semana me aparece alguém lá precisando de um remédio. Eu não acho que eu, como juiz, eu tenho que ficar dando ordem para comprar remédio. Não é trabalho de juiz. Gente esperando 2, 3 anos. 2, 3 anos para fazer uma cirurgia de emergência. Que é isso? Gente sem conseguir fazer exame médico. Não tem. E sabe por quê? Não é só por causa da corrupção nos altos níveis, não. É porque o enfermeiro leva. É porque o médico leva. É porque o administrativo leva. E aí todo mundo fala das altas rodas de poder, mas este país, ele vai. Eu já tive uma vez que eu estava namorando uma moça, eu cheguei na casa e a mãe dessa moça era diretora de colégio e me serviram uma coca. E essa coca, disseram, é porque ela é diretora do colégio, e chega a coca, olha só que legal, alguém comprava a coca para mandar, e eu falei, não, eu não posso beber essa coca é do colégio, você não podia servir essa coca aqui. Não, mas não tem o que fazer com a coca lá. Não, faz uma reunião de pais de aluno, então, e distribua a coca. Você já viu como é que começou o meu relacionamento com a família.
Meus amigos, eu preciso dizer a você que, tirando o que está escrito nesse livro, de tudo que eu estudei nesse livro, eu estudo esse livro desde que eu comecei a ler com 5 anos de idade. Desde os 5 anos, eu venho lendo esse livro. Esse livro me diz que Deus não concorda com a injustiça. Deus não concorda com a exploração do homem pelo homem. Deus não concorda com o lucro exagerado. Eu já trabalhei com muita fusão e aquisição de empresa grande. Deus me tirou de um monturo e me colocou entre os príncipes, não só como autoridade, mas também como empresário, também como intermediário entre grandes grupos. E existem lugares nesse país. E se você quiser, você lê o livro Sonho Grande e você vai ver como é que funciona. Que tudo o que conta é você ter um EBITDA alto. Tudo que você conta é receber um bônus alto. E se você tiver que destruir alguém, se você tiver que explorar alguém, e se você tiver que humilhar alguém, o que você tiver que fazer, se você produzir um EBITDA alto, você é o cara. Você é o cara. E se você tiver um lucro, quanto maior o lucro, mais inteligente você é, mais CEO top você é. Mas isso não é compatível com a palavra de Deus. Isto não é compatível com a palavra de Deus. A palavra de Deus não autoriza o lucro exagerado, porque o lucro exagerado é defraudação. A palavra de Deus fala em distribuição de lucro. Aquele que cuida da figueira deve comer do seu fruto. Isso se aplica na hora que eu, como juiz, sou premiado por produtividade e eu digo, não fiz sozinho, foi com o meu time. Isso se aplica quando eu viro e mando uma carta aberta para o ministro-presidente do STF e mandei para o TST também, dizendo, vocês estão deixando os meus funcionários há 10 anos sem aumento. E a inflação está aí, você não pode deixar alguém 10 anos sem aumento. E isso é um absurdo. Isso se aplica quando eu, como palestrante, eu sou um palestrante bem remunerado, hoje eu estou aqui gratuitamente, não cobrei para estar aqui, eu tenho muito medo de cobrar alguma coisa de Deus, porque eu penso dele passar a régua e fazer a conta, então... Mas, quando eu falo para a iniciativa privada, eu cobro bem, e quando eu chego em casa, eu pego, tiro o dízimo, porque eu sou dizimista, e eu viro e pego metade e dou para minha mulher. E falo, meu amor, metade é seu, do meu prolabore. E a minha mulher ficou emocionada. E aí ela pega e fala assim, pegou o dinheiro da palestra, que eu dei cash, tá? E eu falei, eu só posso estar lá fazendo a palestra porque você está aqui cuidando da casa, me dando tranquilidade, então metade desse dinheiro é seu. E aí ela vem e fala, posso comprar um presente para minha mãe? E eu falo, Senhor, eu pensei, né, Senhor, o Senhor, a gente dá um passo na vida espiritual, o Senhor cobra outro já, né, o Senhor já bota o próximo degrau. Como que Deus é interessante, pastor Theo. Eu falei, claro, meu amor, o dinheiro é seu. Eu também fiz isso com meu pai, para honrar meu pai. Eu distribuí o lucro da editora, porque eu virei dono de editora já, porque ninguém queria publicar o meu livro, então a editora é minha. E eu peguei o lucro e dei para papai, e foi interessante que meu pai tinha 75 anos de idade, e ele virou e falou assim, filho, é meu? Eu, claro. E ele falou assim, posso fazer uma inseminação artificial? Que o papai ficou viúvo de mamãe, e casou de novo uma moça que é mais nova que a minha. O papai tem 75, a mulher dele tem 40, e a minha mulher tem 41. Eu não sei, juridicamente eu ainda acho que pode ser pedofilia uma distância tão... Mas tirando essa preocupação jurídica com meu pai, o fato é que papai falou, posso fazer uma inseminação artificial, porque a mulher dele queria ter filho, não tinha filho, e eu sei que o resultado disso é que 1 ano depois eu ganhei um irmão, eu tenho 50 anos de idade, eu tenho um irmão de 2 anos de idade. E é um pouco confuso, porque como eu ajudei na inseminação, não sei se até que ponto eu sou irmão, meio pai, tio, avô, é muito confuso isso, mas o fato é que você tem que honrar. E a outra vez que eu dei dinheiro para minha mulher, a parte dela, ela
comprou roupa e ela curtiu, e na outra eu chego em casa e tem um sofá bonito, e que sofá é esse? Ela falou, meu amor, eu queria comprar esse sofá, mas é muito caro, eu não estava com coragem de te pedir o dinheiro, mas já que o dinheiro era meu, eu comprei. E quem é que mais usa o sofá? Eu. Porque não tem como você fazer o bem e o bem não voltar para você. As coisas acontecem, mas veja, o que eu estou falando, você tem que compartilhar as coisas que você ganha. Então eu, como cristão, eu não preciso da lei dizer que eu tenho que distribuir lucro. Eu distribuo lucro porque a Bíblia manda eu distribuir lucro. Então eu tenho um livro, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, onde eu falo tudo que a Bíblia fala sobre como ter sucesso. É a mesma lógica do como passar, mais aplicada à carreira profissional, a sucesso, empresa, iniciativa privada. E eu digo assim, olha, se você quer ser um grande empresário, se você distribuir lucro, isso é bom. E eu consigo provar isso por estudos científicos, por estudos universitários, por gurus da administração. Eu consigo provar, é fácil provar. Mas nesse livro que eu vou falar hoje com vocês, Sociedade com Deus, não, aí você precisa ter fé. Porque a Bíblia fala para você distribuir o lucro. Isso é fácil, você teve o lucro, você distribui uma parte, 1%, 2%, 5%. Isso vai aumentar a motivação da empresa. O cara pode ser ateu, isso faz sentido para ele. E tem um monte de ateu que elogia o meu livro 25 Leis justamente porque eu trouxe a sabedoria da Bíblia de uma forma sem evangeliquez. Mas a Bíblia fala, existem traduções do Isaías 58, que fala assim, se você ajudar os outros com o seu próprio prejuízo. Então a Bíblia fala que você tem que ajudar o outro, mesmo que isso vá atrapalhar as suas contas, que vá atrapalhar você trocar de carro, você comprar uma roupa nova, você fazer algo legal. É para ser com o seu prejuízo. E Deus diz que Ele vai estar com você. O que eu quero dizer é que todas essas coisas trazem uma responsabilidade. Então eu, como juiz, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma relação com a União Federal, que é quem paga os meus vencimentos. Eu tenho uma submissão à lei orgânica da magistratura, a todo o ordenamento jurídico, e eu tenho que saber me virar com isso, mas acima, além dessa minha relação, eu tenho uma relação com Deus, que diz que eu devo, aonde eu estiver, ser sal e luz, e ter boas obras não para o meu próprio mérito, mas para a honra dele. E ele fala que eu devo tratar o meu patrão como se eu estivesse lidando com o próprio Jesus Cristo. Então, cada vez que aparece uma pessoa na 4ª Vara Federal de Niterói, eu tenho que tratá-la como se fosse o próprio Jesus. E isso vai muito além das minhas obrigações legais, administrativas, regimentais, como magistrado ou como servidor público. Simples assim. Eu tenho uma responsabilidade com Deus. Eu não trabalho para o governo federal, eu trabalho para Jesus. É para Ele que eu estou ali trabalhando, é Ele que eu tenho que fazer ali. E você fala, não, mas isso tem base bíblica? Claro que tem base bíblica, como que não tem base bíblica? Jesus diz que quando Ele voltar, Ele vai separar em 2 grupos. Um grupo que Ele diz, quando eu tive fome, você me deu de comer, eu tive frio, você me vestiu, eu tive doente ou encarcerado, você me visitou. E as pessoas vão dizer, quando, Senhor, que nós fizemos isso? E Ele fala, a cada vez que fizeste isso, a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Eu tenho certeza que vocês gostariam de encontrar Jesus pessoalmente, e abraçar Jesus, e falar com Jesus, mas eu lhes afirmo, com base na palavra de Deus, que o Jesus está nesse momento, nas ruas dessa cidade, esperando a atuação dessa igreja. Está disponível, e é por isso que eu tenho que ser o melhor magistrado, e é por isso que você tem que ser a melhor enfermeira, ou o melhor professor, ou o melhor executivo, ou o melhor faxineiro, ou a melhor empregada doméstica, porque o tempo todo você tem que seguir Efésios 6, que diz, trate aquela pessoa como se estivesse me tratando, trate o outro como gostaria de ser tratado. É assim que fala a palavra. A gente não está livre disso. Então, o que eu quero dizer é que Deus fala com muita clareza que Ele não concorda com a injustiça social, não concorda com a exploração do homem pelo homem, não concorda com como os homossexuais estão sendo tratados nesse país, não concorda com como os pobres estão sendo tratados nesse país, não concorda com como
Os cristãos estão sendo tratados nesse país porque também está havendo perseguição ao cristianismo, também está havendo. Esse papo de Estado laico, o pessoal não sabe o que é Estado laico. Estado laico é o Estado que aceita todas as religiões, não é o Estado ateu. Estado ateu é um Estado confessional. O sujeito tem o direito de ser ateu, assim como eu tenho o direito de ser cristão. Os dois têm o mesmo direito. E não vamos aceitar, porque isso está nas declarações de direitos internacionais, está na nossa Constituição. Eu tenho liberdade religiosa, eu posso adorar o meu Deus, eu posso manifestar a minha fé. Isso é um direito humano, é garantido a mim. Eu não tenho que ficar adorando escondido. Eu não tenho que ir para gueto. Quem bota a gente em gueto é nazista. Nós não aceitamos gueto para ninguém. Nem para nós, mas também não para o travesti. E a Bíblia é muito complicada, porque a Bíblia manda eu amar todos os corruptos do mensalão e orar por eles. E há momentos em que é muito difícil, que eu realmente gostaria, Senhor, manda um inferno logo. Promove. O problema, e isso eu li, essa frase não é minha, é que a graça e esse amor de Deus para qualquer um, ele só parece injusto até o momento em que ele vale para a gente. Porque comparado com aquilo que Jesus espera da pureza de Jesus, eu não estou tão distante que o pior corrupto da Lava Jato. Não porque eu seja corrupto, mas porque eu tenha outros pecados. E você que está aqui dentro, quando você olha para a pessoa de fora da igreja e acha que ela é pecadora, você não esqueça, você é tão pecador com ela, você só é pecado diferente. E às vezes nem tão diferente. Mas veja, assim como você gostaria de encontrar Jesus e poder dar um abraço nele, eu tenho certeza que aqueles aqui que são empresários, aqueles aqui que querem montar a sua empresa, aqueles que querem crescer profissionalmente, gostariam de receber uma proposta de um grande empresário. Por exemplo, o Lehman, acabei de citar o livro Sonho Grande, é considerado um exemplo do capitalismo brasileiro, do sucesso do capitalismo. Não que eu concorde com todos os métodos, mas vamos nos curvar aos resultados. Se tivesse um pouco mais de cristianismo misturado ali, eu acho que ia ficar muito legal, porque tem gente que acha que não pode misturar fé e negócio, eu acho que tem que misturar. Por exemplo, eu precisava ver banqueiros cristãos, porque os bancos são que dominam esse país, os bancos estão ganhando dinheiro à vontade. Não importa se o governo é de direita ou de esquerda, nos últimos 50 anos, quem mais enriqueceu nesse país foram os bancos. A gente está transferindo riqueza dos pobres que não a têm para os ricos, e esse é um processo constante. Você, para conseguir dinheiro, você paga 1%, 2%, 3% ao mês, mas os grandes empresários desse país vão no BNDES e conseguem 4% ao ano. Aí é muito fácil virar grande empresário. Joesley que o diga. Este é um país que transfere a riqueza do pobre para o rico. Tem alguma coisa errada. E Deus não concorda com isso. E os nossos representantes cristãos, dentro do Congresso, não poderiam estar silentes e omissos em relação a isso. Os nossos representantes cristãos no Congresso estão muito preocupados com a nossa agenda moral, que é a nossa agenda. É a nossa agenda. O comportamento cristão é para mim, eu não posso impor à sociedade. O cristianismo é opcional, Jesus é opcional. Jesus se colocou como opcional quando ele disse: você quer me seguir? O que você quer? Jesus pergunta. A nossa agenda social é a agenda do serviço, é a agenda do testemunho. Eu quero botar aí agora, por favor. A gente às vezes fica discutindo muito. Quando teve o acidente lá de Mariana, eu estava discutindo no Facebook, porque eu tenho uma página no Facebook, e nessa página a gente estava discutindo o seguinte: de quem é a culpa? Do governo federal, estadual ou municipal? Quem é que tem que mandar água? É o governo federal, municipal, estadual, ou é a Samarco? E de repente eu estou nessa discussão, uma discussão jurídica, e eu gosto de direito, e no meio dessa discussão jurídica, Deus fala comigo e fala assim: William, cristão não discute, cristão resolve. O que você está discutindo? De quem é a culpa? Tem pai
querendo comprar água para o filho e não tem água para vender. E a água que está à venda tem comerciante que está se aproveitando para enriquecer, e é um comerciante que certamente não conhece Jesus Cristo, talvez ache que conhece, mas não conhece o suficiente, porque ele enriquecer às custas da sede dos outros no momento de uma tragédia não tem nada de cristianismo. Eu viro e falo: opa, eu tenho que me meter nisso. Se eu estivesse lá, se a minha filha estivesse lá, o que eu ia fazer? Eu ia querer que alguém chegasse com água para mim e desse um jeito. E eu falei: como é que eu mando água? Bem, eu mando água com caminhão-pipa. Aí eu pesquiso caminhão-pipa, e caminhão-pipa tem problema de contaminação, é complicado. Eu mando água com um galão de água, só que está faltando galão, porque quem tem galão está querendo enriquecer com galão. E aí eu estou pesquisando, eu estou na minha casa, na internet, pesquisando. E aí eu descubro que tem uma empresa que entrega em 24 horas caixas, que a caixa é o próprio galão, e aí tem uma torneirinha, e uma caixa tem 12 litros de água e custa R$9. E os caras têm para fornecer. E aí o que eu faço? Eu vou para as redes sociais, eu tenho cerca de 500 mil pessoas em redes sociais, e falo assim: galera, olha só, vamos tentar ajudar, vamos pegar a água, custa R$9, 12 litros, eu estou abrindo uma conta em meu nome, no meu CPF, só para isso, e quem puder deposita dinheiro. E aí começou um monte de gente, e foi interessante, porque depois de mais de 30 anos tentando seguir uma coerência, tentando seguir alguns princípios, alguns valores, e são os bíblicos, não são os meus, as pessoas começaram a fazer o seguinte: William, eu queria mandar dinheiro, mas não ia mandar porque eu não confio mais em ninguém, mas em você, William, eu confio. Na verdade, ele não confia no William, ele confia no Jesus Cristo que se manifestou através do William, porque foram os princípios de Jesus Cristo, não do William. Mas olha só que interessante, as pessoas começaram a depositar dinheiro. Em menos de 15 dias eu tinha mais de R$200 mil. E as pessoas começaram a compartilhar com pessoas que não me conheciam, falavam só: pode depositar porque esse cara é. E todas, e se você quiser, tiver curiosidade, entre em williamdouglas.com.br/Operação Valadares. Estão lá as fotos de todas as carretas que mandamos. A gente furou 6 poços artesianos, porque uma das lógicas, quando eu falei com a minha sócia na editora, que é quem administra a editora, ela falou assim: mas eu não quero fazer algo só emergencial, eu quero algo mais definitivo. E que legal que você tem uma sócia inteligente que tem essa ideia. Então a gente mandou 155 mil litros d'água, 155 mil litros d'água, e furamos 6 poços artesianos. Furamos um poço numa igreja batista, 2 poços em igreja católica. Eu não sou católico, mas qual é o lugar que está atendendo as pessoas e atende as pessoas independente de religião? É a matriz católica? É lá que eu vou fazer o furo. E furei 2, e mais 2 a gente furou em comunidade onde falta água, quando não tem falta d'água. E o furo foi feito na unidade da PM, porque é o lugar mais tranquilo para ser guardada a água, para não roubarem bomba nem nada. Foi dentro da PM. E é legal do cara ir na PM não só com problema, mas para pegar água. Todas essas fotos estão lá. E aí quando as pessoas me elogiam, eu venho e eu digo: na verdade não sou eu. Na verdade é Deus que diz que nem um copo d'água que você dê será esquecido. Nem um copo d'água que você dê será esquecido. E a Bíblia fala que aquele que recebe Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso se manifestou fisicamente com água, mas isso pode se manifestar de várias formas. Uma palavra amiga, um perdão, uma ajuda, um conselho, um apoio. E isso é para todo mundo fazer. E eu quero mostrar aí, por favor, bota na tela o que aconteceu ontem e hoje. Onde que eu consigo ver o que está aparecendo na tela? Tem... assim mesmo, né? Então, espera aí. Isso aí é um povo de quilombola. Sábado, 14 horas, eu fiz palestra para o Movimento Negro na Baixada Santista. O ingresso era agasalho, mas não necessariamente a pessoa precisava levar o agasalho. A gente só pediu, se o cara chegasse sem agasalho ia assistir.
Isso aqui foi hoje, aqui de manhã, lá no centro de São Paulo. Isso aí são quilombolas. Vocês estão vendo a minha camisa. É uma camisa de Moçambique. Então, é uma forma de eu homenagear a nossa ancestralidade africana. Vamos lá, próxima tela. Isso aí são... aí é o Frei Davi. Aí o que o William está andando com o padre? Eu tenho muito mais a ver com um padre de comunhão dos nossos princípios e interesses cristãos e fé em Jesus Cristo do que diferenças. Temos bastante diferença, bastante mesmo, mas a gente tem mais coisa parecida, porque ele também acredita em Jesus e ele também acha que tem que servir ao pobre. Opa, já é um bom começo. Mas então esses caras aí, esses caras aí são todos africanos. Todos africanos. E eu sei que quando a gente lida com um estrangeiro, você está preocupado se ele é um muçulmano. Mas eu estou mais preocupado se nessa relação, se você é um cristão. O grande problema não é ele ser muçulmano, o grande problema é se você é cristão. Porque Jesus diz claramente como tratar o estrangeiro, de uma forma absolutamente clara. Temos que ter todos os cuidados com a segurança da sociedade, com a segurança pública, mas não podemos esquecer que nós também somos estrangeiros nessa terra. Aquela história toda que vocês conhecem da Bíblia. Vamos lá, pode pular. Isso aí é o pessoal na reunião de hoje, pode pular. Isso aí foi recolhimento de agasalho. Vamos lá. Isso foi a reunião lá em São Vicente, na Câmara Municipal. Vamos lá. Mais agasalhos. Isso aí é do CAFRO, que é esse grupo que eu participo, pode pular. Foi? Muito bem. Por que eu gasto meu tempo com o Educafro? Porque Jesus me constrange a me preocupar com o próximo. Por que um cara com essa corzinha que eu tenho está no movimento negro? Porque muita gente olha para mim quando eu falo que eu sou do movimento e fala assim: William, não lhe falta algo? Sim, falta um país sem racismo. Porque os pretos, não estou falando de preto e pardo, estou falando de preto mesmo. São 11% dessa população, mas só tem 2% deles como defensor, só 1% como juiz, só 3% como gerente. 70% dos 10% mais pobres, pega os 10% mais pobres, tem 70% de pretos. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu, como cristão, não posso me omitir. Porque se eu omitir, eu não estou cumprindo as determinações que Deus me deu. A salvação Ele me deu de graça. Ele falou: William, você é pecador, você por si mesmo não consegue chegar ao reino dos céus, você não tem pureza suficiente para estar na presença de Deus, e eu vou resolver o seu problema. Eu vou vir aqui, eu vou viver sem pecado, eu vou morrer crucificado, eu vou ser cuspido, eu vou ser humilhado, eu vou ser escarrado, vão botar uma coroa de espinhos em cima da minha cabeça, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia, e eu vou poder pagar o seu pecado. No céu você entra por minha conta. Foi o que Jesus fez, e isso Ele faz por cada um aqui. E se você está aqui e está preocupado com justiça social, e está preocupado com mudança social, e você ainda não garantiu a verdadeira previdência, a verdadeira aposentadoria, que é quando você sair desse mundo, você ir para um lugar onde não há pecado, onde não há dor, onde não há doença, onde não há injustiça, você precisa hoje virar e voltar, e no final vir aqui. Ou se você está pela internet, você depois manda uma mensagem aqui para Monte Sião e fala assim: eu quero aceitar Jesus Cristo, eu quero esse perdão, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero que Ele me ajude. Opa, esse que é o grande negócio. Isso é de graça. Ele te aceita do jeito que você é, com todos os esqueletos escondidos no armário, com todos os pecados, com todas as injustiças, com todas as corrupções que você já possa ter praticado, com todas as traições que você já possa... Deus fala: pode vir, filho, eu te aceito do jeito que você está. Qualquer um. Mas Ele fala: Deus, quando eu olho para você, filho, filha, eu vejo algo muito melhor.
eu sei que você é só a semente daquilo que você pode se transformar. Você na minha mão, você vai se transformar em algo muito mais fantástico, porque eu vou limpar você, eu vou te dar um novo coração, eu vou tirar o teu coração de pedra, egoísta, competitivo, e vou te dar um coração de carne. Eu vou tirar uma roupa velha, eu vou botar uma roupa nova, eu vou te botar um anel de autoridade, eu vou tirar esse teu pé descalço e vou botar uma sandália nova, eu vou reconstruir você, se você quiser. E aí você começa a ser chamado para uma sociedade com Deus. Porque em relação à sua salvação, você não pode fazer nada, é aceitar Jesus e pronto. Mas quando você aceita Jesus, Ele fala, você quer ser meu sócio? Porque eu tenho uma missão. Essa restauração que eu estou oferecendo para você, eu quero oferecer para todo mundo. Esse coração novo, essa água que cura e que depois ela jorra, eu quero oferecer para outras pessoas. Eu quero te usar. William, você sabe passar em concurso? Eu quero te usar para outras pessoas passarem em concurso. Fulana, você era garota de programa, eu quero te usar para tirar garotas de programa. Um dos projetos que teve hoje de manhã lá, é um cara que trabalha só com garota de programa. O nome do programa é Página Nova. E a gente precisa estar lá, o cristão precisa estar lá, fazendo essa alteração. Chegar nas pessoas e irem mudando a pessoa. Então Deus te chama para uma sociedade. E se o Lema te chamasse uma sociedade, você ia achar o máximo. E se o Ike Batista, na época que o Ike Batista era o homem mais rico do Brasil, você ia achar o máximo. E eu tenho certeza que você conhece algum empresário, você ia achar o máximo. Mas Deus te chama para uma sociedade. E se você olhar a Bíblia, você vai ver que na Bíblia tem um monte de casos de sociedade com Deus. Veja só, me acompanha aí. Rapidinho, 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a sua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Gente, a pior proposta do mundo. O Jabez só pediu coisa para ele não ofereceu nada para Deus. Ele não falou, Deus, eu vou te ajudar, Deus, eu vou fazer nada. Ele só falou, Deus, me ajuda. Talvez ele tenha feito isso porque ele não sabia que numa sociedade você tem que entrar com alguma coisa. Mas talvez porque, criado já com esse nome, com essa expectativa que tinha dele, ele achava que não tinha nada para dar. E pode ser que você que esteja aqui agora, que você que está aqui agora, você acha que você não tem nada para dar para Deus. Mas Deus aceita até proposta ruim de sócio. A proposta é, me ajuda, e Deus aceitou. Eu não estou te dando nada, Deus, mas me ajuda, e Deus aceita. Então você que está aqui agora, você pode virar para Deus e falar assim, Deus, me ajuda. E por incrível que pareça, é um péssimo negócio para Deus, mas você não dá nada para Ele, e Ele vai te ajudar. Mas tem gente que é diferente. Se você for lá em Gênesis 28, 20 a 22, vai lá em Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para minha casa, para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Opa, Jacó já fez uma proposta bem mais legal. Jacó falou, Deus, eu quero que você seja meu sócio nessa viagem que eu vou fazer. Eu estou fazendo uma viagem, ela é perigosa, ela é difícil, ela está cheia de obstáculos, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor me acompanhar, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou te adorar como Deus. E eu vou fazer mais, eu vou te ajudar a construir a tua casa. E olha, esse mês, uma das coisas mais inspiradoras que eu vivi e que me abençoou muito espiritualmente, foi ouvir o Igor, lá em Pedro Leopoldo, falando de como foi que Deus trabalhou a compra da fazenda. Cara, que coisa fantástica o projeto aqui de vocês da fazenda. Que coisa absolutamente espetacular. E como que Deus trabalhou isso. E é isso, é construir a casa. Quando você veio aqui e botou dinheiro, você está ajudando a construir a casa. E mais, eu vou ser dizimista.
Então Jacó já fez uma proposta melhor e foi sócio de Deus. E legal. Qual foi a última vez que você fez alguma proposta para Deus? Deus, gente, aceita a proposta. Ele aceita até reclamação. Você pega lá, os profetas, eles viviam reclamando de Deus. É só você ler. Mas vamos ver outro caso de sociedade com Deus. Lucas 5, 27 a 28. Lucas 5, 27 a 28. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, um auditor da receita da época, chamado Levi, assentado na coletoria, aceitado lá na agência lá da receita, no posto da receita. E Jesus disse para Levi: segue-me. E ele levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, uma das propostas possíveis de sociedade com Deus é você larga tudo e vai fazer o que Ele quer. Foi o que aconteceu com Levi. Ele largou tudo. E isso é muito legal, e a gente precisa de gente que aceite essa proposta. Mas, veja, tem muita gente aqui que acha que só vai servir a Deus se fizer isso. Mas tem um outro caso, que está lá em Lucas 19. Lucas 19, a história de Zaqueu, todos vocês conhecem a história de Zaqueu. Zaqueu era um fiscal corrupto, era o superintendente da receita e era corrupto. E Zaqueu, Jesus entrou na casa dele, e foi ótimo para Zaqueu, só que quando Jesus entrou na sala de jantar de Zaqueu, Zaqueu ficou tão impactado por Jesus, que ele virou assim: Jesus, eu quero que você entre na casa toda, porque o Senhor entrou na minha sala de jantar, me honrou, mas o meu quarto, onde eu guardo o dinheiro, está podre, está com dinheiro roubado, furtado, porque eu sou egoísta, porque eu estou preocupado com o dia de amanhã, porque eu exploro os outros, porque eu achaco os outros, porque eu recebo percentual nas licitações, porque eu recebo percentual no estádio, porque eu recebo percentual em tudo quanto é canto. Então, Jesus, entra também no meu quarto. E no outro dia, deve ter sido fantástica a reunião que ele fez na Receita Federal da época. Porque ele falou: olha, Jesus foi almoçar lá em casa e eu tive uma experiência com ele, e eu vou parar de roubar, e agora eu não sou mais um fiscal corrupto, e eu vou devolver tudo. Gente, o Zaqueu fez uma coisa mais legal do que a delação premiada. O juiz federal ama a delação premiada. Mas Zaqueu fez autodelação premiada. Ele se entregou. E não precisou Ministério Público nem polícia para ir atrás do dinheiro, que ele falou: eu vou devolver, eu sei onde está a conta, está aqui, olha, está devolvido. Imagina se nesse país, alguns desses caras que vocês sabem o nome, encontrassem com Jesus e falassem: Jesus, entra na minha casa, eu vou dizer tudo, não é para receber diminuição de pena não, eu vou devolver tudo porque a minha pena foi paga por Jesus, e não é a pena aqui, é a pena no céu, e eu vou devolver. Gente, a gente tem que estar orando por esses caras, porque se um deles fizer uma autodelação igual Zaqueu fez, vai ser lindo, e você precisa jejuar por isso também. O que aconteceu com Zaqueu é, Jesus tinha entrado em parte da vida dele e ele quis mais. O que pode acontecer com você nessa noite, aqui agora, é você virar e ser tocado pelo Espírito Santo e falar assim: é verdade, eu já frequento a igreja, eu já sou dizimista, eu já ajudo, eu já oferto, Jesus já me mudou, igual disse Martin Luther King: eu não sou o que eu queria ser, eu não sou o que eu devia ser, eu não sou o que eu vou ser, mas graças a Jesus Cristo eu não sou mais quem eu era. Eu tenho certeza que vocês estão aqui, não são o que devia ser, não são o que queria ser, não são o que vão ser, mas não são mais o que vocês eram. Vocês já melhoraram pra caramba. É ou não é? É só continuar o processo. Hoje você pode ter a escolha de Zaqueu, falar: Jesus, eu preciso que o Senhor entre no meu computador, o Senhor entre na minha timeline, que o Senhor entre nos meus negócios, que o Senhor entre no meu casamento, que o Senhor entre na minha relação com os outros. O Senhor precisa entrar um pouco mais. E veja, Zaqueu continuou sendo fiscal, só que um fiscal diferente. Pode ser que o teu grande negócio com Deus, a tua grande sociedade, Deus chama a gente de colaborador, de embaixador, de carta escrita, seja você continuar exatamente aonde você está, fazendo o que você faz, entendeu? Tocando a sua guitarra,
fazendo a tatuagem, sendo juiz, sendo médico, sendo policial, sendo designer, mas um designer diferente, um policial diferente, ser impactado. Gente, por favor, todos os exemplos que eu dei de William, não é para você achar que eu sou legal, é só para dizer o seguinte: eu estou servindo a Deus quando eu sou um bom juiz, produtivo, honesto, e eu estou servindo a Deus quando eu uso a influência que eu tenho, o poder que eu tenho para fazer. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele custa R$ 39,90 na livraria. Você vai ter que pagar R$ 39,90 se você quiser. Mas hoje de manhã ele estava vendido a R$ 5,00. Uma edição especial para Educafo, que só é vendido dentro do Educafo. R$ 5,00. R$ 5,00 paga o quê? O papel e a tinta. E por que eu consigo isso? Porque eu sou o dono da editora. E porque eu sou o dono do direito autoral. Então eu abri mão do direito autoral, a editora abriu mão do lucro. Mas por quê? Porque eu sou o dono da editora. Se eu não fosse dono de editora, eu não conseguia isso. Então você precisa ter editora, gravadora. Você precisa ter lugares onde, quando eu precisar... Gente, ano passado a gente conseguiu mais de 1.000 bolsas, sabe por quê? Porque eu peço para o dono do curso, e o dono do curso me dá bolsa para o movimento negro. O que você tem que eu posso pedir para dar lá para o meu povo negro? O que você tem para me arrumar? Porque eu vou te pedir. E te prometo que Deus vai te abençoar. É um ótimo negócio para você. Um baita negócio para você. Meu amado, eu vim aqui convidar você para se tornar sócio de Deus. Eu vim aqui para dizer que a primeira coisa que você precisa para isso é ter fé. Martin Luther King diz que fé é pisar o primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada toda. Fé é necessário. Aí você fala assim: William, eu não tenho fé suficiente. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus aceita a sua ação como fé. O Pedrão estava lá, tinha passado a noite sem pescar nada. Jesus falou: vamos pescar de novo. O Pedro falou: eu não tenho fé, não tem peixe lá. Eu pesquei a noite toda, não tem, não é o horário. Mas já que és tu que está falando, Senhor, eu vou lançar a rede. E o peixe veio. Pedro não tinha fé, meu irmão. Você não precisa ter fé, você só precisa acreditar o suficiente para obedecer. Falar assim: Deus, eu não acredito, mas eu vou fazer. Deus contabiliza a nota como fé. Foi assim com os 10 leprosos. Jesus me cura. Jesus vira para o leproso, ainda leproso, e fala: vai em direção ao templo e oferece a oferta de cura. O leproso, amor, ainda estava leproso e começou a andar. E a Bíblia fala que enquanto andavam foram curados. Então você, quando você começar a andar, é que você vai ser curado. Você, Deus me cura, me muda, me transforma para eu começar a andar. Não, Deus fala para você hoje: começa a andar em direção àquilo que eu te chamo, aquilo que você deve fazer, que durante a sua caminhada você vai ser curado. Foi o que ele fez com Moisés. Moisés estava lá orando, um monte de gente querendo suicidar, um monte de gente querendo voltar para ser escravo de Faraó, gente querendo se suicidar, gente querendo bater no Moisés. Moisés começa a orar. Olha que lindo, oração é maravilhoso. E Moisés começou a orar, e Deus deu uma bronca no Moisés, deu uma chamada a Moisés: porque você está clamando, Moisés? Moisés, diga ao povo de Israel que marcha. Diz ao povo de Israel que marcha. Você tem que marchar. Aí vamos lá, tem fé, tem oração, tem essa lei que eu falei da qualidade máxima, de você fazer tudo como se fosse para Jesus. Tem a lei da milha extra. O que você entrega além da sua obrigação? Quando que você caminha a milha extra? O que você faz que você não é obrigado? Mas tem mais coisa, tem os 10 mandamentos. Eu tenho uma palestra só sobre os 10 mandamentos disponível, depois dá uma olhada. Os 10 mandamentos são desafios. Tem uma coisa que eu acho fantástico. Eu comecei a estudar como que eu posso convencer Deus a fazer um milagre. E com isso eu termino. Eu gostaria de convidar você a entrar no site williamdouglas.com.br/cortesias. Os concurseiros aqui têm uma palestra lá sobre o concurso. Tem uma palestra sobre formigas, que é o meu livro com Davi. Tem uma palestra sobre os 10 mandamentos como desafios e não como proibições. Tem a palestra sobre as 25 leis bíblicas, e tem duas. Tem uma
versão laica e uma versão cristã. Se você quiser passar no seu trabalho, passa a versão laica, onde eu não falo nada de religião. E se você aqui é cristão, então assiste. Tenha uma palestra sobre esse tema que eu estou falando, que é a sociedade com Deus. Mas veja, eu quis, e com isso eu termino, que o meu tempo está encerrado. Eu quis ver como eu consigo convencer Deus a fazer um milagre. É possível convencer Deus a fazer um milagre? Alguém está precisando de um milagre aqui? Como que você convence Deus a fazer um milagre? Eu estudei na Bíblia de fora a fora todos os casos em que Deus fez milagre, para ver o que aconteceu antes do milagre. Então, se você junta a molécula ali H2O, você junta 3 moléculas e você faz água. Se você junta fogo e oxigênio, algum material combustível, você tem lá um incêndio. Como é que você consegue convencer Deus? É possível convencer Deus a fazer um milagre? Sim ou não? Como? Eu vi que tem 4 coisas que normalmente acontecem antes de um milagre. Primeira coisa, Deus normalmente faz milagre quando o servo está trabalhando. Deus já fez milagre para gente ociosa? Já. Mas em regra, a pessoa está trabalhando. Moisés estava conduzindo o rebanho, Eliseu estava arando a terra, Davi pastoreava as ovelhas, Pedro estava lavando as redes. Se você estiver trabalhando, Deus vai fazer milagre. Segunda coisa, Deus procura quem pede. Havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o Ciro, foi curado. Segunda coisa, peça, ore. Terceira coisa, Deus procura quem está ajudando o próximo. Gente, sempre que você vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar dos outros. Sempre que você vai cuidar dos outros, Deus cuida da sua vida. Essa é uma experiência que eu tenho tido. Vamos lá. E quarta coisa, Deus faz milagre para quem está obedecendo a sua palavra. Então, qual é a minha conversa hoje com você? Eu vim dizer que você é pecador e que você pode ser perdoado dos seus pecados se você levantar sua mão aqui onde você estiver e falar: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me leva para o céu. Simples, gratuito, porque Ele que pagou o preço. Mas a partir desse momento, Deus quer mudar a sua vida, Ele quer a sua sociedade para mudar. Mas você não vai mudar a sociedade, sabe por quê? Você não vai mudar a sociedade se você primeiro não mudar você. O que a Bíblia fala? Fala assim: por que você está preocupado com o cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no teu olho? Por que você está preocupado com o Lula e com o Temer, enquanto você está fazendo coisas que você sabe que é errada? Enquanto que você está falando da violência e você é violento em atos ou em palavras com as pessoas que estão ao seu redor? E por que você está falando da injustiça se você é injusto com os outros? Então eu vim chamar você para ser sócio de Deus na mudança da sociedade. Mas o primeiro passo é você falar: Deus, vem e me transforma. E eu queria convidar você que quer aceitar Jesus, ou você que quer falar assim: eu já aceitei Jesus, mas eu quero que Jesus vá mais frente na minha vida, tome mais espaço na minha vida, no meu tempo, nos meus projetos. E eu quero convidar você para você ou vir aqui na frente, ou levantar, ou se ajoelhar, o ato que você quiser fazer físico, demonstrando uma decisão interna de eu quero ser sócio de Deus. Vem aqui na frente, eu vou pedir para o pastor Theo vir aqui orar com a gente já está terminando, mas a gente não pode perder a oportunidade de você ter um acordo com Deus, um acerto com Deus.